Você já ouviu aquela frase? A primeira regra do Clube da Luta é: você não fala sobre o Clube da Luta? É uma frase que parece simples, quase um jogo, mas, na verdade, carrega um peso enorme. Clube da Luta, dirigido por David Fincher e lançado em 1999, não foi só mais um filme. Logo na estreia, ele causou uma verdadeira comoção. Sabe por quê? Porque mexeu com algo muito profundo na gente. Não era apenas um filme de ação ou de luta. Era, na verdade, um espelho distorcido da nossa própria sociedade. Muitos espectadores ficaram incomodados, outros encantados, e muitos simplesmente não sabiam o que pensar. Algumas sessões de cinema ficaram tão intensas que o público saía em silêncio, quase impactado demais para falar. E, com o tempo, Clube da Luta virou um clássico cult, daqueles que você assiste e sente que tudo mudou um pouco dentro de você. Mas por que esse filme mexe tanto com a gente? É isso que vamos descobrir juntos. Com calma, devagarinho, sussurrando segredos sobre a criação, os personagens e o que está escondido por trás das lutas e do caos. Se acomode aí, feche os olhos se quiser e deixe essa voz te levar para dentro dessa história que é muito mais do que parece. Pronto para essa viagem? Então vamos começar. Clube da Luta não nasceu do nada. Ele é baseado no livro homônimo de Chuck Palahniuk, publicado em 1996. Uma obra que, assim como o filme, mexe com as estruturas do que a gente pensa ser normal. A história chegou às telas pelas mãos do diretor David Fincher, conhecido por sua atenção aos detalhes e por criar atmosferas densas e hipnóticas. Na época, Fincher já havia mostrado seu talento com Seven e o curioso Caso de Benjamin Button, e aqui ele se superou, trazendo para a tela uma narrativa cheia de camadas e reviravoltas. Mas o filme não é só isso. Ele captura o espírito de uma época, o final dos anos 90, quando muitas pessoas, especialmente jovens adultos, sentiam um vazio profundo, uma insatisfação com o consumismo desenfreado e a monotonia da vida moderna. O protagonista, um homem sem nome que chamamos apenas de narrador, representa essa crise. Ele é um trabalhador comum, preso numa rotina sufocante, tentando preencher sua vida com objetos e uma busca por sentido que parece cada vez mais distante. E então surge Tyler Durden, um personagem que é ao mesmo tempo um amigo, um provocador e uma espécie de sombra que expõe tudo o que o narrador tenta esconder. Essa relação entre os dois é o coração pulsante do filme. Mas o que é realmente fascinante é como a história vai muito além da luta física que vemos. Na tela, ela questiona o que significa ser homem, viver em sociedade e o que acontece quando as estruturas que sustentam nossa identidade começam a desmoronar. É uma história de resistência, de destruição, mas também de autoconhecimento. E é exatamente essa mistura de camadas, essa profundidade, que fez com que Clube da Luta se tornasse um filme tão único e inesquecível. No começo, tudo parece um pouco comum, quase monótono. O narrador vive essa vida apática, marcada por insônia e insatisfação. Ele tenta preencher seu vazio com reuniões de apoio para pessoas com doenças
doenças graves, na esperança de sentir alguma conexão verdadeira. Mas nada parece funcionar até que ele conhece Marla Singer, uma mulher igualmente perdida, que assim como ele, frequenta esses grupos sem realmente estar doente. E aí, tudo começa a mudar quando ele conhece Tyler Durden, aquele cara enigmático, carismático, com uma filosofia tão diferente da sua. Tyler não quer só falar sobre problemas, ele quer destruí-los. E o que é mais chocante, está disposto a fazer isso literalmente, com violência e caos. É nesse encontro que a vida do narrador vira de cabeça para baixo. Eles começam o Clube da Luta, um lugar secreto onde homens comuns se reúnem para lutar, não só com os punhos, mas contra tudo aquilo que os aprisiona, que parecia ser uma simples válvula de escape. Logo se transforma em algo maior, mais perigoso e muito mais complexo. Essa virada é o ponto de partida para uma viagem pela mente humana, cheia de perguntas difíceis e, claro, muitas surpresas. E é aqui que o filme realmente captura a atenção, prendendo o espectador numa teia de tensão e reflexão que vai muito além do que as primeiras cenas sugerem. Cada luta é, na verdade, um grito contra a superficialidade da vida moderna e uma busca desesperada por liberdade. Agora que entendemos onde o filme começa e a grande mudança que acontece, vamos mergulhar um pouco mais fundo nos temas que Clube da Luta traz para a gente. Porque veja só, Clube da Luta não é só sobre pancadaria ou rebeldia adolescente. Ele fala de um vazio muito maior, um vazio existencial que ecoa na alma de muita gente. O narrador está preso numa rotina que parece perfeita para quem está de fora, mas, por dentro, ele é um homem quebrado, desconectado de si mesmo e do mundo. O consumismo é um tema pesado aqui. A forma como somos bombardeados o tempo todo com mensagens para comprar coisas que prometem felicidade, mas que nunca realmente preenchem nosso vazio. Tyler Durden representa exatamente essa rejeição desse estilo de vida. Ele é um provocador, uma voz que desafia o sistema, que incita o caos para despertar o que está adormecido em nós. Mas o filme também é uma crítica ao que a masculinidade se tornou. Nesse mundo moderno, muitos homens sentem que perderam seu lugar, sua identidade. O Clube da Luta é, então, uma tentativa de recuperar algo que se perdeu. Talvez a coragem, a força ou simplesmente a sensação de estar vivo. A violência nas lutas é simbólica. É um confronto direto com o medo, a insegurança e a desesperança. Mas tem uma ironia profunda nisso tudo. A mesma destruição que o grupo busca, no fim, pode ser sua ruína. Clube da Luta questiona até onde vale a pena ir para encontrar liberdade. E se a liberdade pode mesmo ser alcançada pelo caos e pela violência. E não podemos esquecer da dualidade do protagonista. Ele é dividido entre o que é e o que deseja ser. Essa fragmentação da identidade é o coração do mistério do filme. Cada cena, cada diálogo é carregado de simbolismo, nos levando a pensar sobre o que realmente somos quando tiramos todas as máscaras.
inesquecível e tão atual. Mesmo depois de tantos anos, ele continua falando com a gente, provocando perguntas que a gente prefere evitar. Chegamos a um dos momentos mais marcantes de Clube da Luta. É quando tudo explode em tensão. O ápice da narrativa, onde o que parecia ser uma simples rebeldia ganha contornos muito mais profundos e perturbadores. Lembra daquela cena em que o narrador começa a perceber que as coisas não são exatamente o que parecem? Quando a linha entre realidade e fantasia começa a se desfazer, é nesse ponto que o filme mostra seu verdadeiro poder. A sensação desconfortável, quase inquietante, de que você não pode confiar no que está vendo. E isso mexe com a nossa cabeça, faz a gente questionar tudo o que veio antes. O momento em que Tyler Durden e o narrador se confrontam de formas que vão muito além da violência física é uma virada decisiva. É o choque entre duas partes de uma mesma pessoa, entre o desejo de controle e a necessidade de liberdade. Essa luta interna é representada com uma força visual e emocional que é difícil de esquecer. O filme usa uma mistura de cenas rápidas, cortes secos e uma trilha sonora pulsante para aumentar a tensão, prendendo o espectador em cada instante. Não é só um filme para assistir, é um filme para sentir. Cada cena traz uma camada de emoção, medo, ansiedade e até esperança. E essa complexidade é o que torna o clímax tão impactante. Ele não entrega respostas fáceis, mas convida a gente a se perder nesse labirinto psicológico junto com o protagonista. É um convite para olhar para dentro, para enfrentar nossos próprios medos e contradições. E essa experiência intensa é o que faz Clube da Luta se destacar, tornando-se muito mais que um filme de culto. É uma jornada de autoconhecimento, de confronto com o próprio eu, que pode deixar marcas profundas, se você deixar. Agora, vamos pensar um pouco sobre por que Clube da Luta ainda conversa com a gente, tantos anos depois. Ele não é só um filme, mas um reflexo das inquietações do nosso tempo, e talvez do seu tempo também. A sensação de insatisfação, de estar preso numa rotina que não faz sentido, que não preenche. Quantas vezes você já sentiu aquele vazio, aquela vontade de gritar contra um mundo que parece controlado por regras invisíveis? Esse é o pulso de Clube da Luta. Além disso, ele fala sobre o medo que muitos sentem de perder a identidade num mundo que exige padrões, máscaras, comportamentos engessados. A masculinidade, a busca por sentido, o confronto com o medo do fracasso. Tudo isso está ali, entre as linhas. E é por isso que o filme se tornou um marco cultural, porque ele toca essas feridas abertas que muitos tentam ignorar, mas, de certa forma, também oferece uma espécie de catarse. O Clube da Luta é um espelho e um grito para quem se sente preso, desconectado. Hoje, em meio a tanta informação, tantas pressões, tantas vozes, é fácil se perder. O filme nos lembra que, por mais caótico que seja o mundo lá fora, a verdadeira luta acontece dentro da gente. E essa conexão profunda é o que faz a história continuar viva, relevante, mesmo para quem nunca passou por algo parecido. É um convite para refletir sobre quem somos, o que queremos e até onde estamos dispostos a ir para nos encontrar. Agora, gostaria de compartilhar com você uma frase que resume muito bem a
é essa sombra ganhando voz. A parte rebelde, inconformada, que desafia o que é imposto. Outro trecho que vale a pena refletir é uma fala do diretor David Fincher, que comentou certa vez: Clube da Luta é sobre a necessidade de desconstruir para poder reconstruir. É sobre a destruição necessária para que algo novo e verdadeiro possa surgir. Isso nos leva a pensar sobre nossas próprias vidas. Quantas vezes precisamos quebrar velhos padrões, nos libertar de amarras invisíveis para crescer? É desconfortável, é doloroso, mas também essencial. No fundo, o filme nos convida a olhar para dentro, a aceitar nossa complexidade, mesmo as partes que preferimos esconder. E assim, de forma silenciosa, quase sussurrada, ele nos faz um convite à coragem. A coragem de enfrentar o desconhecido, a nós mesmos e a nossa própria verdade. Quando você pensa nisso, talvez entenda por que Clube da Luta não é só um filme de luta, mas uma luta constante dentro de cada um de nós. Antes de seguirmos adiante, gostaria de fazer um pequeno aviso. A partir deste momento, começaremos a falar sobre detalhes importantes da história de Clube da Luta, revelando partes da trama que podem estragar a experiência para quem ainda não assistiu. Se você preferir evitar spoilers, essa é a hora perfeita para pausar o vídeo e voltar depois, quando quiser. Mas, se estiver curioso e quiser ouvir tudo, fique à vontade para continuar comigo. Aqui, o respeito ao seu ritmo é sempre prioridade. Agora, vamos mergulhar na minha interpretação pessoal sobre Clube da Luta. Um filme que, para mim, é muito mais do que uma simples história de ação ou drama. É uma obra que desafia a forma como vemos a nós mesmos e o mundo ao nosso redor. Para começar, acho importante dizer que Clube da Luta é uma obra que foi recebida de maneiras muito diferentes. Alguns o consideram um clássico cult, uma obra-prima do cinema moderno, enquanto outros veem nele uma mensagem controversa, até perigosa, por conta das cenas intensas e da crítica social afiada. Mas o que realmente me toca é a forma como o filme usa o choque, a violência e a anarquia para expor uma verdade muito humana. A crise da identidade e o vazio existencial que muita gente sente. A gente vive numa época em que somos constantemente bombardeados por imagens, informações e expectativas. Quem somos? O que realmente importa? Clube da Luta parece nos perguntar isso o tempo todo, e a resposta que ele sugere não é simples nem confortável. Não é um seja feliz, compre mais coisas e tudo vai ficar bem. Pelo contrário, o filme nos confronta com a dura realidade de que às vezes é preciso destruir para reconstruir. Isso é simbolizado na relação entre o narrador e Tyler Durden, uma batalha interna entre conformismo e rebeldia, razão e impulso, controle e caos. A cena final, em que essa dualidade se revela completamente, é um choque, porque nos força a encarar que as partes que rejeitamos em nós podem ser justamente as que mais precisam ser compreendidas. Também acho fascinante como o filme critica a cultura consumista e a busca por status. Tudo isso criando um cenário
e social se agrava. O Clube da Luta é, nesse sentido, uma reação quase visceral à alienação do mundo moderno. Por outro lado, ele também mostra o perigo dessa rebeldia sem rumo, da destruição sem propósito. O caos traz consequências reais, e isso fica claro conforme o filme avança. O roteiro, a direção de David Fincher e as atuações de Edward Norton e Brad Pitt criam uma atmosfera tensa e hipnótica que prende o espectador e o obriga a questionar suas próprias crenças. Outro ponto que me impressiona é o uso do humor ácido e do sarcasmo, elementos que equilibram a narrativa, fazendo com que o filme não seja só um peso dramático, mas também uma crítica mordaz e até divertida. Se eu pudesse resumir Clube da Luta em uma palavra, seria provocação. Ele provoca a mente, o coração e as emoções. Não é um filme que entrega respostas fáceis, mas que deixa o espectador desconfortável na melhor forma possível. Aquele desconforto que leva à reflexão. Por fim, é interessante pensar que o filme, mesmo com seu tom sombrio, traz uma mensagem de busca pela autenticidade. Uma busca que é, ao mesmo tempo, assustadora e libertadora. É como se ele dissesse: não tenha medo de olhar para dentro. A luta vale a pena. E você o que acha? Para mim, Clube da Luta é uma experiência cinematográfica que não envelhece, porque fala de algo eterno. A luta interna que cada um enfrenta para se encontrar. Essa é a beleza e a força do filme. Ele é um espelho e um desafio, tudo ao mesmo tempo. Agora, convido você a refletir comigo um pouco mais sobre tudo isso que falamos até aqui. Clube da Luta nos provoca a pensar sobre nossas próprias lutas internas, aquelas que muitas vezes evitamos encarar. Quantas vezes você já sentiu, mesmo que por um instante, que está vivendo uma vida que não é realmente sua, ou que existe um eu escondido, preso, querendo sair, mas que o medo ou as regras sociais impedem? Esse filme é, no fundo, um convite para reconhecer essas partes de nós, mesmo as mais difíceis de aceitar. E não é fácil. Encarar nossos próprios clubes da luta exige coragem, paciência e, às vezes, uma boa dose de questionamento. Gostaria que você pensasse qual seria o seu clube da luta. É aquela voz interior que questiona tudo? Ou talvez o espaço onde você encontra a liberdade para ser quem realmente é? E mais, até que ponto estamos dispostos a ir para nos libertar das amarras que nos prendem? Será que a rebeldia sem direção é um caminho? Ou só mais uma forma de escapismo? Eu adoraria saber o que você pensa sobre isso, como o filme ressoou com você e quais perguntas ele despertou. Deixe seu comentário, compartilhe suas ideias, suas dúvidas, suas experiências. Esse espaço é nosso, um lugar seguro para discutirmos, sem julgamentos, porque no fim é na troca de histórias e pensamentos que a gente cresce. E se quiser, pode até me contar qual outro filme você gostaria que eu comentasse aqui, sempre no nosso clima tranquilo de sussurros. Assim, a gente cria uma conexão ainda maior, um diálogo que vai além da tela. Obrigado por estar aqui comigo, ouvindo com atenção e coração aberto.
levar a lugares onde normalmente não ousaríamos ir sozinhos, nos confrontar com partes nossas, escondidas, com medos, desejos e a complexidade da mente humana. Clube da Luta é exatamente isso. Um convite para mergulhar no caos e na ordem, no medo e na coragem, na destruição e na reconstrução. Enquanto você deixa essas ideias circularem na sua mente, quero que saiba que não está sozinho nessa busca. Aqui no canal, nosso espaço é justamente para explorarmos essas histórias, esses mundos, esses sentimentos, em uma atmosfera calma, segura e acolhedora. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar seu like, compartilhar com quem você acha que pode gostar também e, claro, se inscrever para continuar acompanhando esse tipo de conteúdo. Toda semana trazemos uma nova história, uma nova reflexão para você ouvir no seu momento de paz. Fique à vontade para voltar quantas vezes quiser, para ouvir os sussurros que, às vezes, são as vozes mais sinceras dentro da gente. Obrigado por estar aqui, por me permitir acompanhar você nessa viagem silenciosa. Desejo que o silêncio traga clareza, que a calma gere força e que cada palavra aqui, sussurrada, encontre um lugar especial no seu coração. Até o nosso próximo encontro, onde continuaremos a desvendar histórias que tocam, que inquietam e que, acima de tudo, nos fazem sentir vivos. Boa noite e que os seus sonhos sejam leves, misteriosos e cheios